Uma palavra tão simples, pequena, 3 letras apenas. Mas é uma palavra que resume a maior necessidade do ser humano. Observem que palavra é essa: pão. Nós temos necessidade de pão, é verdade. Nós gastamos nossas energias, gastamos as nossas forças em busca do pão de cada dia. Você pôde se alimentar hoje? Graças a Deus. Que bom. Fico muito feliz por você e agradeço muito a Deus por você. Mas muitas pessoas, nesse mesmo dia em que você pôde se alimentar, muitas pessoas morreram. E morreram por falta de pão. Morreram por falta de alimento. Querido amigo, querida amiga, uma palavra muito pequena. Talvez é algo que muitas pessoas nem sequer valorizem. As pessoas não dão valor ao pão. Muitas pessoas, sabe, se alimentam, muitas pessoas jogam até fora muitas sobras e nem sequer se dão conta de que eu tenho esse alimento. Mas quantas pessoas não estão tendo esse alimento, não têm este alimento, precisam deste alimento e estão morrendo por falta deste alimento. Ao falar desse pão, o pão físico, eu também quero falar para você sobre um outro pão, aquele o qual Jesus Cristo disse para uma multidão que foi buscar Jesus porque queria pão. E Jesus, no versículo 35, Evangelho de João, capítulo 6, disse assim: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Se muitas pessoas hoje, enquanto você se alimentou, enquanto muitas pessoas morreram de fome, ou enquanto muitas pessoas estão carecendo o pão físico, o qual você até rejeitou, o qual você até jogou fora, jogou no lixo, enquanto você pôde se alimentar e muitas pessoas não tiveram essa oportunidade, também acontece o outro extremo. Enquanto muitas pessoas que talvez carentes deste pão, muitas pessoas que talvez sem este pão, sem poder se alimentar do mesmo, mas são pessoas que já têm o pão da vida, já têm o pão da vida, já estão em Cristo Jesus, já estão, como se diz, alimentadas eternamente, saciadas eternamente. Aí tem muitas pessoas que não têm o pão da vida, estão distantes do pão da vida, não se alimentam mais do pão da vida e não querem mais sequer saber do pão da vida. Pão. O pão, ele é símbolo universal de alimento. Desde os primórdios, o pão ele está presente na maioria das sociedades. Bem, logo após a queda em pecado, o próprio Deus, já no Jardim do Éden, disse: olha, para você poder se alimentar agora, vai ter que suar. Porque a terra vai produzir muito capim que você vai ter muito trabalho para eliminar. E o pão se faz presente, é necessário para o sustento humano. Querido amigo, querida amiga, o pão é algo fácil de fazer. Sim, quando se tem o que é necessário para fazer. E até aquilo que é necessário para fazer um pão provém do Pai das Luzes, como diz Tiago. O Pai das Luzes cobre a nossa vida de bênçãos. Então Deus me concede o trigo, Deus me concede o fermento, a água. Também, sabe, encheu de capacidade a minha mãe, a minha esposa ou alguma outra pessoa para poder fazer o pão, ou o próprio homem para fazer o pão. Pessoas, na época em que Jesus exerceu seu ministério, pessoas eram carentes, tanto fisicamente como espiritualmente. E algumas pessoas carentes fisicamente e também espiritualmente foram atrás de Jesus, foram em busca de Jesus.
E Jesus diz o episódio, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas, eles dizem que Jesus então alimentou uma grande multidão de 5.000 homens, podemos dizer cerca de 20.000 pessoas. E Jesus alimentando essa multidão, essa mesma multidão agora tendo sido saciada fisicamente, buscou Jesus novamente no dia seguinte, buscou Jesus. Mas eles buscaram Jesus com o intuito de, olha Jesus, eu quero mais pão, eu quero encher a minha barriga. O meu estômago ontem ele ficou cheio porque o Senhor alimentou 5 pães e 2 peixes, mas hoje ele está vazio e eu preciso novamente encher a minha barriga. Eu preciso novamente me alimentar. E essas pessoas foram e buscaram Jesus. Versículo 25 e 26 do Evangelho de João, capítulo 6. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Uma resposta áspera de Jesus, né? Mas por que aqui parece que nós temos um Jesus tão diferente do dia anterior? No dia anterior, enquanto Jesus e os discípulos estavam buscando um refúgio para descansar, Jesus, descendo do barco, vê aquela multidão e diz, são ovelhas sem pastor. E agora essa multidão buscando Jesus, e Jesus é tão áspero com elas. Jesus parece ser tão ríspido com essas pessoas. Como entender isso? E por que Jesus está fazendo isso? Por que Jesus deu essa resposta? Querido amigo, querida amiga, nós precisamos entender que a razão de Jesus em responder àquela multidão, até podemos dizer de maneira tão áspera, é como se Jesus estivesse lendo a mente daquelas pessoas. É como se Jesus, com o seu olhar, né, penetrasse a mente de cada uma daquelas pessoas e conseguisse ler as palavras. E Jesus viu que aquelas pessoas estavam apenas atrás de milagres. Elas não queriam se alimentar espiritualmente. Jesus havia gastado o dia inteiro no dia anterior ensinando aquela multidão, dizendo para elas quem de fato ele era. Vocês não entenderam os meus milagres. Vocês estão aqui apenas pela comida física, simplesmente por isso. Querido amigo, querida amiga, os milagres de Jesus ajudaram muitas pessoas em suas dificuldades. E Jesus quis ajudar essas pessoas com seus milagres nas suas dificuldades físicas. Mas o verdadeiro objetivo de Jesus com os seus milagres não era apenas curar, não era apenas ressuscitar, não era apenas alimentar, não. O objetivo de Jesus com os seus milagres era que as pessoas crescem, que ele era o enviado da parte de Deus para socorrer aquelas pessoas de maneira espiritual. Jesus queria mostrar que Deus estava enviando para eles o verdadeiro alimento. As pessoas, quando querem alguma coisa, e quando elas querem alguma coisa de uma pessoa, elas sabem como fazer o pedido. E as pessoas, quando querem alguma coisa de Deus, elas também sabem como fazer o pedido. E as pessoas, elas recorrem ao episódio do Antigo Testamento. Elas recorrem ao milagre do maná. O milagre do maná. Elas dizem, mas olha lá no Antigo Testamento, Jesus, Deus, ele fez o milagre, ele deu maná para o povo. Versículo 31, nós temos o povo dizendo, nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, Deus deu-lhes a comer pão do céu. O povo sabe apelar e sabe agora falar, Jesus, Deus já fez esse milagre no Antigo Testamento para o seu povo lá no deserto. E Jesus diz, sim, mas vocês não estão compreendendo nada do que Deus fez e do que Deus continua fazendo. Porque de todos os pães que Deus fez chover do céu lá no deserto, e de todos os pães que Deus ainda faz chover nos dias de hoje, o maior de todos é o pão do céu. Ou seja, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão enviado da parte de Deus para alimentar você de maneira espiritual. E como disse Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome.
e o que crê em mim jamais terá sede. Querido amigo, querida amiga, Deus, o nosso Deus, sim, Ele concede o necessário para que cada um de nós possa viver. Ele nos concede o pão de cada dia. Mas é preciso entender que assim como o pão físico é necessário, assim como o pão físico é necessário, também o pão espiritual é necessário. Ambos são necessários e importantes e fundamentais na nossa vida. Por isso Deus ele deseja tanto que você esteja numa comunhão de crentes para sempre se alimentar do pão espiritual, para sempre receber a palavra de Deus, para sempre receber o sacramento da parte de Deus. Querido amigo, querida amiga, Deus sabe da necessidade do pão físico. Jesus mesmo ensinou a orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas Deus também sabe da necessidade que você tem do pão espiritual. Não só de pão físico o homem vive, mas o homem vive da palavra que procede da boca de Deus. Você já comeu hoje? Graças a Deus, que bom. Louvado seja o nosso Pai. Milhares de pessoas hoje morreram de fome. No entanto, muito pior do que esta morte é a morte eterna. E muitas pessoas estão morrendo eternamente porque, infelizmente, elas estão com fome espiritual. Porque elas estão afastadas, distantes do pão espiritual. Porque elas estão distantes de Jesus. Por isso, Jesus continua dizendo para mim, que estou bem alimentado, e para aqueles que ainda não estão alimentados: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Deus te abençoe. Creia em Jesus e você será salvo. O justo vive pela fé no pão da vida, enviado da parte de Deus para nos alimentar. Um forte abraço, até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu assim nos permitir. Tchau, tchau!